Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. E se você quiser anotar, os líderes vão anotar, porque eles vão ministrar na célula essa palavra. Eu quero falar sobre semente. E semente tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar até agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 11 ao versículo 12. Gênesis capítulo 1, versículo 11 ao versículo 12. E disse: produz a terra relva e ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente seja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, porém, produziu relva e ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Isso aqui é o terceiro dia. Deus está criando, Deus está dizendo que está criando o planeta Terra. A Terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então Deus foi reorganizando isso aqui tudo. Costuma-se dizer que a Terra era um caos. Que quando o Lúcifer foi jogado lá do céu, quando se rebelou contra Deus, ele foi jogado para a terra. Diz os grandes teólogos que isso deformou a terra. Então Deus, ele não cria caos. Se a terra estava um caos, estava vazia, é porque alguma coisa aconteceu. E o Espírito Santo de Deus, ele vem sim para restaurar. Então ele veio e restaurou a terra. Mas Deus, ele não restaura assim, puf. Ele tem processos. E no terceiro dia, nesse terceiro dia, não sei quantos dias foram assim, mas a Bíblia fala terceiro dia. Mas não tinha essa agenda, não tinha o que nós temos hoje, né? Um dia de 24 horas. Isso foi se organizando, Deus foi organizando as coisas. Mas a Bíblia fala que foi o terceiro dia. E no terceiro dia, ele criou tudo que você vê hoje de plantação. Ele criou árvores frutíferas. E essas árvores frutíferas, elas produziam sementes. Então Deus começou a criar as coisas, mas essas coisas que Ele foi criando tinham um propósito. Porque elas foram criadas, mas elas foram criadas para reproduzir. E para reproduzir, elas precisavam vir com sementes. Então, ela havia dentro dessas árvores, dentro dessas plantas que Deus criou, ela veio com sementes. E a semente, ela já não, por exemplo, uma semente de um grão de milho, ela não é um pé de milho, mas se você plantar um grão de milho, você terá um pé de milho. Porque tudo que precisa para se tornar no pé de milho está embutido dentro dessa semente. Então, na semente existe o DNA daquela planta. Aquela planta, ela vai cumprir, ela tem uma identidade, mas também tem um propósito. E ela cumpre o propósito quando ela produz a semente. E ela consegue se multiplicar segundo a sua identidade. Ela vai se multiplicando. Então Deus, ele começou o planeta Terra trabalhando com a questão de sementes. Tem muito significado a palavra semente na Bíblia. O versículo 29 do mesmo capítulo. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto,
que dê semente, isso vos será mantimento. Ele diz, vocês vão começar a comer daquilo, das árvores que produzem sementes. Vocês vão comer, mas vocês nunca vão ter fome. Porque essas plantas que vocês estão comendo, elas têm sementes. E essas sementes vão gerar outras plantas. Quantos aqui moraram em sítio? Pouca gente morou em sítio, mas eu morei em sítio. Aonde eu morava, em Rio Claro, lá goiaba, pé de goiaba é praga. No pasto. É praga. Por quê? Porque tem muita vaca. E eles comiam as goiabas. E quando iam fazer o cocô, aí vinha o tempo, germinava um pé de goiaba. Elas comiam as goiabas. Aí passava o processo. Ela defecava no pasto. E com o passar do tempo, eu andava por lá e falava, nossa, é um pé de goiaba aqui, um pé de goiaba ali, um pé de goiaba ali. Isso acontece não só com as vacas, mas com os passarinhos também. Eles comem as sementes, eles vão para vários lugares, eles vão fazendo as suas necessidades, mas onde tiver uma terra boa, ali vai nascer. Porque semente significa vida. Significa reprodução. Então Deus é vida. Semente representa vida. Você pode dizer amém por isso? Gênesis 47, 19. Por favor, em Gênesis 47, 19. Aleluia. Acharam? Posso ler? Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Porque os egípcios venderam cada um o seu campo. Porquanto a fome era extremamente sobre ele. E a terra passou a ser de Faraó. Irmãos, o que o texto está dizendo aqui é o seguinte. O povo de Israel teve 7 anos de fartura. Foi quando José estava preso, lembra disso? Foi preso. Faraó teve um sonho de 7 anos de espigas gordas, vacas gordas, e ele entendeu que era 7 anos de fartura. Mas ele teve depois outro sonho, Faraó, de espigas magras, secas, consumindo as gordas, as vacas magras, consumindo as gordas, e dizendo, haverá 7 anos de momento de crise, momento de muita dificuldade. Então José disse, olha, vamos pegar as sementes e vamos semear o máximo que nós pudermos nesses ciclos de abundância. Deus deu a estratégia, então ele falou, vamos trabalhar em cima dessa estratégia. Deus é Deus de estratégia. Ei, olha para cá, fique atento, tenha visão espiritual das coisas. Deus tem falado contigo e muitas vezes você não percebe. Aí vem as crises e você passa pela crise na seca, porque simplesmente você não entendeu os sinais. Deus dá sinais. Deus está falando com você. E muitas vezes você só vê o que está explícito para todo mundo. Não, tem que ter visão espiritual. Peça para Deus colocar colírio nos teus olhos. Em Apocalipse fala, eu peço que compre colírios para os teus olhos, para que você possa ver. O que eu vejo de crente que não tem visão, ele olha para a situação da sua casa como um homem natural. Ele olha os filhos se perdendo como se fosse, mas todo mundo está perdendo o filho, né, pastor? Eu já vi mãe falar isso. Pastor, mas fazer o quê, né? É a idade, né? Você viu? A minha amiga também está perdendo os filhos. Não aceito isso. Eu não aceito isso. Uma vez, quando meus filhos eram adolescentes, a minha esposa está aqui, ela sabe disso. E nós estávamos conversando, ou discutindo, brigando, não sei o que elas estavam fazendo sobre as crianças. E ela estava tão nervosa, ela falou assim, não sei o que lá, o mundo vai ensinar. Ela foi infeliz na colocação. Mas quem me conhece sabe, não perco uma, né?
Aí quando ela falou isso, tadinha, até hoje ela se arrepende, porque eu falei, olha, os meus filhos, o mundo não ensina. Eles têm pai e mãe para ensinar. Esse papo que o mundo ensina, alguém aqui aprendeu alguma coisa no mundo? Alguém aqui pode me dizer se aprendeu alguma coisa? Porque você acha que você ia perder, apanhar, sofrer, é aprender? Você leva marcas, você leva paulada. Isso é aprender? Isso é aprender? Não é aprender, não, essa mentalidade do mundo é errada. É uma mentalidade equivocada. Esse é um ensino errado do mundo. Você não aprende nada com o mundo. Você aprende com Deus, aprende com a igreja, com a palavra de Deus. Você aprende. Então a Bíblia fala sobre semente. E agora o que eu acho interessante aqui no versículo 19, 47 e 19. Põe aqui. 19. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra, a troco de pão. Nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivemos e não morremos, a terra não fique deserta. Sabe, irmãos, eles estavam tão desesperados, o povo do Egito, que eles procuraram e disseram assim para José: José, compra a nossa terra e compra a gente como escravo. Ei, olha para cá. Quem não semeia se torna escravo. É a época de fartura, é a época de semear. José semeou. O povo do Egito fala assim: nos compra. Nos compra como escravo. Compra a nossa terra. Compra a nossa terra como escravo. Faz isso, José. Versículo 19. No versículo 19 fala o seguinte: que quando há crise, fala para o seu irmão, cuidado com a crise na sua vida. Fala para o outro, cuidado com a crise. Porque é nas crises que a gente perde a nossa identidade. É na crise que nós nos vendemos. Você não deixa de vir à igreja quando tudo está bem. Você não deixa a sua célula quando tudo está bem. Você não deixa de liderar uma célula quando está bombando a célula. Você não deixa de fazer as coisas para Deus quando todo mundo da igreja te aplaude. Quando o pastor lembra de você. Você quer abrir mão de tudo quando vem as crises. Sabe aquela vez que quando o pão cai, a manteiga cai no chão? Sabe, parece que tudo dá errado. Tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Sabe aquele emprego que você abandonou tudo para cada aquele emprego? Então, um mês depois te mandaram embora. Deu tudo errado. São um tempo da crise. E o tempo de crise é o tempo que muitas pessoas no mundo se vendem. Eles vão para o boteco e enchem a cara, vão para a biqueira, usam droga, vão para a casa de prostituição e se prostituem, vão ser para onde, vão entrar de religiões e coisas esquisitas. Eles começam a dizer: olha, resolve o meu problema, quer minha casa, quer minha família, quer minha vida, toma, resolve o meu problema. Porque eu estou numa crise, numa dor tão grande interior, um sofrimento tão grande, que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Quando você vê alguém cometendo suicídio, ei, olha para mim, essa pessoa não quer morrer, ela só quer parar de sofrer. Quem quer cometer suicídio não quer morrer, ninguém quer morrer, gente. A minha mãe cometeu suicídio, eu sei o que eu estou falando. Eu tentei suicídio, minha avó tentou suicídio, minha madrasta tentou suicídio. Minha família tem uma grande história de suicídio. Mas eu quero dizer para você que quando eu queria cometer o suicídio, eu não queria morrer. Eu só queria que a dor parasse.
É um tempo de crise nas nossas vidas. E esse era um tempo de crise. E eles dizendo, olha, eu não quero mais viver, eu não quero mais sofrer. Eu estou me vendendo. São nessas horas que nós abandonamos aquilo que é mais precioso. Versículo 23, do mesmo capítulo. 23. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei, a vós outro e a vossa terra, para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. José olha para ele e diz: tá bom, eu vou comprar vocês, agora não são mais livres, e vou comprar a vossa terra, mas vou dar para vocês semente. Ele não deu pão, ele não deu comida. Eles pediram o quê? Comida. Ele deu semente. Olha a visão de um homem de Deus. Faraó diz: rei, agora estou mais rico. Amém. Mas José era o governador, era o que administrava. Ele tem uma visão maior, ele vai além. Ele viu, esses coitados aqui não entendendo nada. Tá bom, eu vou comprar tudo, mas não vou dar pão para vocês não. Eu vou dar sementes. Mas poxa vida, eu estou em crise. Então, em tempo de crise, é tempo de prosperar. Tempo de crise é tempo de avançar. Quando a dificuldade vem, você tem que saber quem você é. Do que você é feito. Você não é feito daquelas pessoas que desistem, que se voltam para trás. Mas eu estou sofrendo. Sim. Quem que não está sofrendo nesse mundo? Sofrimento faz parte. Primeiro dia que você sofreu, nem sabe. Bateram no seu bumbum, você nem sabe quem foi. Todo mundo aqui, um dia, a primeira coisa que fizeram com você foi bater no seu bumbum. Já veio apanhando. Já veio apanhando. Já nasceu nesse mundo apanhando. Até hoje você não sabe por quê. Nem eu sei. E nem quero saber. Mas eu quero dizer para você que faz parte. José dá semente. Amém? Versículo 24. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para os vossos mantimentos, dos que estão as vossas casas, para que comam as vossas crianças. Ele está dizendo, olha, é o seguinte, agora vai ser assim. Eu vou dar semente, e o que produzir, 5ª parte, vai ser de Faraó. A 4 parte vai ser suas. Mesmo assim, mesmo eles dando tudo isso, ele não deu pão. Ele deu semente, agora deu regras. Colocou ordem na cabeça. Já que vocês não sabem administrar, eu vou ajudar vocês a administrar. Mas toma uma coisa, agora o Faraó vai entrar na parada. Agora ele vai entrar. É assim que o mundo faz. As pessoas são escravas do mundo, são escravas do diabo lá no mundo. E algumas pessoas falam, tem que dar 10% para Deus. Tem muita gente dando o salário todo no bingo, no jogo, na cocaína, na biqueira, no boteco, para amante, para um monte de coisa, e ninguém fala nada. E não quer 10% não, quer tudo. Tudo. E se você fizer um filho fora do casamento, é 30% do seu salário. E se repetir a dose, é mais. É assim que o mundo trabalha. Ei, a igreja leva 10%. Para com isso, pelo amor de Deus. Ei, abre os olhos espirituais. O que é isso? Isso é o mínimo que você faz para Deus? Para a obra que Deus está fazendo na terra, na vida das pessoas. O mundo é assim. O mundo trabalha desse jeito. Mas não fica triste não. Tem algo bom aqui para frente. Êxodo 16, 31. Olha que coisa boa. 16, 31. Deu-lhe casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro
branco, de sabor como bolo de mel. Você pode dizer amém? Agora está dizendo que existe uma semente que agora não está produzida da terra. Porque quando Adão e Eva pecou, a terra foi amaldiçoada. Agora Deus está dizendo assim, mas calma aí. Agora eu estou abrindo os céus e vou começar a mandar uma semente. Deu à casa de Israel o nome de maná, o quê? Era como semente de coentro, branco, de sabor. Sabe, branco, sabor de mel. Então está dizendo o seguinte, existe uma semente que não é produzido na terra, que não vem da terra, que não vem da força humana, capacidade humana, não vem do teu suor, é algo que Deus, com bom grado, de bondade, de graça, de favor, Ele olha para Israel, para o seu povo, e Ele abre o céu, e Ele libera sementes, e essas sementes, elas se tornam pão, bolo gostosos para matar a fome daquele povo que estava caminhando no deserto. Eles estavam caminhando, não era tempo de crise não, porque eles não estavam mais no Egito, agora estavam indo para Canaã, mas tinha um deserto, e deserto não é lugar para se morar, mas é lugar de passagem, é lugar de tratamento, de libertação, de cura, de mudança na sua vida. Então eu estou passando no deserto, e aí Deus abre as janelas dos céus e começa a liberar sementes, e essas sementes, ela veio sobre o povo de Israel. Você pode dizer amém? Amém. Você está comigo? Amém. Então, deixa eu te falar algo para você. Em Número capítulo 20, versículo 1. Números capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Gades, ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntou contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí nós e os nossos animais. E porque nós fizesse subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vide, nem de romã, nem de água para beber. Fica aí paradinho. Então agora há uma outra crise no deserto. Falta água. É momento de crise, é momento de sequidão. O povo, ele começa a se esquecer das experiências passadas. Deus liberta eles do Egito, abre o mar vermelho, destrói os inimigos. Deus começa a mandar maná do céu. Deus começa a fazer coisas maravilhosas. Mas agora vem uma crise no casamento. Agora vem uma crise nos filhos. Agora vem uma crise de saúde. Agora vem uma crise na igreja. Agora vem uma crise na célula. Agora vem uma crise interior. Agora vem uma crise no relacionamento de um entender o outro, de compreender o que o outro está falando. E parece que a gente começa a ter problema. Porque aqui agora ele chega para Moisés e disse: você nos trouxeste a este lugar. Versículo 5. Acabei de falar. Ele nos fala de algumas coisas que eu gostaria de falar com você, rapidamente. Toda rebeldia, ela é movida, fala para o seu irmão, ingratidão. Todo rebelde, ele é ingrato. Se há ingratidão na sua casa, há rebeldia. Uma pessoa agradecida jamais é rebelde. Quem é agradecido sempre honra, sempre respeita, sempre valoriza.
sempre suporta. Mas esse povo, ela era ingrata. E nós estamos vivendo uma geração de pessoas ingratas. Pessoas que não valorizam os seus professores. Pessoas que não valorizam os seus pais. Pessoas que não valorizam o seu marido. Marido que não valoriza as suas esposas. Células que não valorizam os seus líderes. Líderes que não valorizam a sua célula. Igreja que não valoriza os seus pastores. E pastores que não valorizam as suas. São ingratos. Nunca conseguem dizer obrigado. Sabe, esses dias aí em Maceió, eu tive alguns momentos com a minha esposa, que nós oramos, e eu olhei para ela e disse, eu agradeci a Deus pela vida dela. Houve um tempo de Maceió que eu orei com ela, sabe, agradeci a Deus por ter ela na minha vida. Eu sou grato, a gratidão é muito importante. Qual foi a última vez que você disse obrigado? Não levanta a mão. Qual foi a última vez que você falou obrigado? Não estou falando para o colega do trabalho. Não estou falando para o colega da rua. Não, estou falando para aquela pessoa que convive com você todos os dias. Que você está acostumado a ter todos os dias. Essa semana aqui eu chamei a Jéssica na live, a chamada, e a Cláudia falou assim, bem, Jéssica, está com a cara de choro? Não que ela estava chorando. Mas eu falei para a Cláudia, não, mãe, é que ela está sentindo falta. De chegar do trabalho, ver o pai e a mãe ali. Hoje cheguei aqui, a irmã falou assim, pastor, o senhor faz tanta falta. Então, costumar chegar na igreja, a primeira coisa que a gente vê aqui é o senhor na porta. Aí quando eu cheguei aqui, não vi o senhor, eu falei, nossa, está vazio a igreja. Eu falei, é bom ouvir isso. É bom ouvir que você faz falta. Eu gosto de ouvir isso quando estou vivo. No caixão, não fala não. Porque se você falar, eu queria que Deus desse só 1 minuto para ressuscitar. Para dar um bem no seu olho, assim, pum, e morrer de novo. Porque depois vai querer bater, né? E morrer de novo. Porque, irmão, eu ia falar assim, por que você não falou antes? Fala antes para o seu pai. Fala antes para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Fala antes para as pessoas importantes na sua vida. Não, pastor, mas ela sabe. Sabe não. Sabe não. Sabe não. Porque o diabo faz realçar o negativo. Tudo que nós faz sem querer, mas fazemos de maldade, o diabo realça. E o que você faz de bom, o diabo não realça. É você que tem que fazer isso. O que é bom é você que tem que fazer. O que é mal não precisa fazer nada. A Bíblia não diz, fazei o mal. A Bíblia diz o quê? Fazei o bem. Porque o mal, só o fato de você não fazer nada, já está fazendo mal. Para fazer o bem, tem que abrir a boca, meu filho. Dizer, nossa, sinto tanta falta de você. Você é tão importante, você falou tanto na minha vida. Sabe como você tem me abençoado? Ah não, pastor, aí ele vai crescer o orgulho. Oh, miséria. Para humilhar pode, mas para levantar o sujeito não pode. Olha a mentalidade. Você não pode ver a pessoa ficar feliz. Mas se ela ficar inchada, deixa ela ser feliz. Que para baixar ela vai ter muito de gente para fazer isso. Mas Deus está te levantando para um novo tempo de vida. Dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da vida dos seus filhos. O passado ficou para trás. E o presente foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus nos perdoou de todos os pecados. E agora sou uma nova criatura. Amém? Amém? 2 Coríntios 5, 7. Rapidamente. Segundo Coríntios 5, 7. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Visto que andamos por fé. Olha que bênção. Então, em tempo de crise, você vê o quê?
deserto. Em tempo de crise, você quer vender tudo. Em tempo de crise, você quer abandonar tudo. O tempo de crise quer acabar com o casamento, quer acabar com a vida dos filhos, quer acabar com a sua própria vida, quer acabar com o seu ministério, com o seu chamado, em tempo de crise. Mas Paulo está dizendo o quê? Visto que andamos por fé, e não pelo que você está vendo. Cuidado, querido. Talvez você esteja passando um momento muito difícil dentro da sua casa. E talvez aquilo que você está vendo, você não está gostando. E com certeza tem toda a razão de não gostar. Mas o problema não é não gostar. O problema é o que você faz no meio de tudo isso. Sabe, as circunstâncias não podem mover as suas atitudes. Você tem que entender que você é movido por fé. Você olha para Cristo. O que Jesus faria nesse momento? Nessa situação, como Jesus iria agir? E faça a mesma coisa. Porque Deus quer mudar a história da sua vida. Amém? 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque aqui se veem são temporais, e aqui não se veem são eternas. Olha, não fica prestando atenção nessas coisas. Não fica se distraindo. Olha para cá. Conversa com o seu colaborador lá da guarda. Não, deixa para conversar depois. Ouça a palavra. Quero que você preste atenção nessa palavra. Porque Deus preparou essa palavra no meu coração para trazer para você esta noite. Para falar com você. É importante que você ouça essa palavra. Eu quero dizer para você que está em volta lá para Número capítulo 20, versículo 11. Números 20, versículo 11. Versículo 11. Números 20, 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus. O que eles precisavam? De água. Qual foi o motivo da rebeldia? Foi a falta de água? Não. Fala para o seu irmão assim. Foi o esquecimento. Ei. Toda rebeldia, toda desonra, tem 2 irmãs gêmeas. O esquecimento e a ingratidão. Todo filho que se rebela contra o pai tem problema de memória. Todo filho que se rebela contra o seu pai não é bom na cachola. Tem momento, não funciona bem na cabeça. Porque para chegar aonde chegou, alguém teve que sofrer lá atrás para você chegar aqui. Por isso que temos filhos rebeldes, porque se esquece e são ingratos. Mas a solução estava onde? Na mão. Bordão, fé. Rocha, Jesus. Olha para a rocha e declara, você vive por aquilo que você crê. Então, olha para a sua família hoje, mesmo que ela seja destruída, e você profetiza, fala: Senhor, a minha família está destruída aos olhos dos homens, mas eu vejo ela restaurada. O que o Senhor vai fazer, eu não sei, mas vai fazer. Os meus filhos estão querendo pegar o caminho errado, mas eles vão voltar. E o Senhor vai mudar a história dele. Eu não estou criando filho para viver desse jeito. O Senhor vai trazer eles de volta. Porque o lugar deles é servir ao Senhor. E eu vou me alegrar em ver os meus filhos libertos. Aleluia por isso. Então isso são sementes que você precisa começar a semear isso na sua vida. Amém? Mateus 13, 24. Rapidamente para a gente poder terminar esse culto. Mateus 13, 24. 13, 24.
Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. O reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente. Em em Mateus, versículo 20, mesmo capítulo, versículo 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente nos teus campos? De onde vem, pois, o joio? Irmãos, um homem bom, o homem do reino, que é Deus, veio e semeou a boa semente. Mas ele fala aqui que veio o joio. Mas quem é o joio? O joio está na igreja? Não. O joio não está na igreja. Algumas pessoas falam: cuidado com o joio na igreja. Não, o joio não está na igreja. Ele não está na igreja, porque, vamos ver isso aqui direitinho. Versículo 37. Eles respondeu: o que semeais, boa semente, é o filho do homem. Quem é o filho do homem? O próximo. O campo é o mundo. Então não é a igreja, é o mundo. Não está falando da igreja, está falando do mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino aqui? Faz assim com a mão. Isso, é você. Você é o filho do reino. Você. Os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Quem aqui é filho do maligno? Então, alguns têm que decidir o que é. Se é joio, se é do maligno. Porque nem levantou a mão. Estou brincando. Estou brincando. Mas eu dizer para você algo. O joio está no mundo. O joio é aquele que parece trigo, mas não é trigo. Os joios são todos aqueles... pastor, os joios são aqueles bandidos, criminosos, bêbados. Não. Não é desse que Jesus está falando. Joios são todos religiosos, que têm ensinamentos legalistas, que não pregam a semente que vem do céu. Ainda estão pregando a semente que é produzido da terra, do esforço humano, do merecimento. Não, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a semente que Deus o Pai plantou. E quando eu aceitei Jesus, eu nasci de novo com uma nova natureza. E agora também eu sou filho do reino. E agora eu sou uma boa semente. E Deus me pegou, me plantou aqui na Vila Industrial. Deus pegou você, vai plantar você em vários lugares dessa região. Então você é o filho do reino. É uma boa semente. Então existem pessoas aí fora que você não deve ouvi-lo. Porque o ensinamento dele não é um ensinamento de vida, mas é um ensinamento de morte. Algumas pessoas olham para você e olham para a sua igreja e falam: cuidado, hein? Cuidado com essas coisas aí, hein? Deus vai pesar a mão sobre você. Eu fico olhando para essas pessoas que ficam julgando a outras pessoas. Você não encontra na Bíblia Jesus condenando as pessoas. Mas você vê Jesus chamando as pessoas: vinde após mim. E Jesus sempre está chamando. E o filho do reino, as boas sementes, são aquelas pessoas que não olham para si, mas olham para Cristo. E quando olha para um caos, quando olha para uma vida destruída, ele não condena para o inferno. Ele diz assim: tem esperança para você. Jesus é a sua esperança. Mas eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. O sangue de Jesus cobre todos os pecados. O sangue de Jesus te purifica de todos os pecados. Não importa o buraco que você caiu, mas se você aceitar Jesus, Ele vai lá e Ele te pega, e Ele te traz, e Ele te restaura, e faz de você um novo homem, e você se torna uma semente boa. Você vai ser plantada em terra boa e vai produzir muitas coisas boas. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Mateus 13, 23, rapidamente. 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz o quê? 100, a 60 e a 30 por um. Oh, glória a Deus! Então, se você é uma semente boa, que é semeada numa terra boa, vai produzir, vai se multiplicar. Por isso que nós oramos para a nossa igreja crescer, para a sua célula Kids crescer, adolescentes crescer, jovens crescer, célula de adultos crescer, porque essa é a linguagem do reino, ela se multiplica. Não tem esse negócio de divisão, não tem esse negócio de diminuir, sempre cresce, sempre cresce, sempre cresce. E quanto mais nos provocar, quanto mais nos perseguir, é aí que nós vai crescer mais. E é isso, porque você é semente. Nós somos sementes de Deus. Deus está semeando você. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero, para encerrar essa mensagem, dizer para você que em João 15, 5, em João 15 fala sobre a videira. E fala que Jesus é a videira. E nós somos o quê? O ramos. Mas no versículo 5, eu sou a videira e vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis. Tudo que você vai fazer, você depende de Jesus. Sabe por que você não ora em casa? Ei, eu estou terminando. Mas só olha para mim, presta atenção. Sabe por que muitos de vocês não oram em casa? Porque você acha que Deus não vai ouvir sua oração. Uma vez uma irmã chegou aqui e falou: pastor, você ora, você fala com um homem lá em cima comigo? Para mim? Eu falei, falo, mas você pode também. Ah, não, pastor. Não, o senhor é assim com Deus. Eu falei, eu sou assim mesmo. Mas você também pode ser. O céu está aberto para você. Mas alguém ensinou para ela que para ela chegar a Deus, ela tem que eliminar um monte de coisa errada que ela faz. Ela bebe, ela vive uma vida desregrada. Eu conheço a vida dela. Eu trato ela muito bem. Tenho muito carinho por ela. E não vejo ela do jeito que ela vê. Eu olho para ela e vejo ela. Um dia ele vai liderar uma célula. Um dia vai estar aqui na igreja. Um dia vai estar ministrando. De vez em quando eu olho no Facebook, no Instagram, eu vejo ela naqueles barzinhos, naqueles lugares. E eu olho para ela e falo, um dia ela vai voltar. E um dia ela vai liderar uma célula. Um dia ela vai usar essa influência para Deus. Mas algum joio falou na vida dela. Algum joio chegou para ela e disse assim: olha, para chegar dentro de Deus, não é desse jeito não. Não é, as coisas com Deus não é essa bagunça não. As coisas não são bagunçadas assim com Deus não. Você tem que ser assim, 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 assim. Mas qual era o problema dos fariseus e dos saduceus e dos doutores da lei? Eles sabiam fazer tudo certinho. Mas neles não havia o que, irmãos? Vida. Só havia regra. A minha esposa, Cleonice, ela está ali sentadinha. Olha para ela e fala, sabe bem, nesses 32 anos de casado, sabe por que eu nunca te traí? Sabe por que eu nunca te mandei embora? Não me separei de você? É porque dia 26 de outubro de 1991, o pastor Laci, que fez o nosso casamento, às 18 horas, lá em Sorocaba, fez eu fazer um juramento, que eu seria fiel a você até que a morte. Tá legal isso? Tá. Mas, agora eu vou mudar. Cléo, sabe por que esses 32 anos estou com você? Porque eu te amo.
Você é a pessoa mais importante da minha vida. Foram 32 anos mais lindos da minha vida. O que seria eu se não fosse você hoje? Qual é o melhor dos dois? Qual é o melhor dos dois? O primeiro, né? É o primeiro? Ou é o segundo? Ah, você gostou do segundo. E por que você acha que Deus gosta do primeiro? Você não aceitaria, aceitaria? Você, Chayane, aceitaria o que o Tiago falasse para você? Chayane, eu só te aguento por causa do pastor Luiz. Naquele dia ele me fez fazer um juramento. Estou preso com você. Você gostaria disso? O pastor Salvo dizer para a pastora Rosa, falar assim, irmã, faz 40 e poucos anos que são casados. 44, né? 47, olha que benção. 47 anos. Pensou se ele falasse para ela assim, estou com você, baixinha. Nesses 47 anos. Porque o pastor lá no Lazareno me fez uma promessa. Ou ele vai falar assim, Rosa, você é a minha rosa do meu jardim. Você é tudo que eu tenho de precioso. Qual que você acha que a mulher dele vai gostar? Então, Deus é Deus de semente. E semente tem que ter vida. Quando um homem vai fazer sexo com a sua esposa, tem uma sementinha do homem que sai, carregada de vida, e vai no óvulo da mulher. Olha que coisa linda. Mulheres, não fique chateado que eu vou falar não. Mas foi a ciência que diz que a mulher só entra com a barriga. É essa semente do homem que vai entrar no óvulo da mulher. Porque sem essa semente, você nunca ia gerar um filho no seu útero. Você precisa de uma semente. Hoje até gera filhos sem ser no útero. A ciência faz de outras maneiras, mas não abre mão da semente. A ciência não cria semente, porque semente é vida, e vida representa Deus. Eu sou a boa semente. Você é a boa semente, mas é a semente que veio do céu, não é aquela que veio da terra. Porque daquela da terra foi amaldiçoada quando o homem pecou. Agora vem a semente abençoada, o qual eu e você somos essa semente. A semente que quando acabar esse culto, você vai voltar para casa e durante a semana você vai ser levado como semente nas faculdades, nas escolas, no trabalho, na célula, em onde você entrar, as sementes do reino de Deus está entrando. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor manifeste a sua graça, manifeste o seu poder. Senhor, essas pessoas hoje precisam entender essa palavra. Essas pessoas hoje precisam ter essa revelação. Essas pessoas hoje, Pai, precisam ser curadas. Essas pessoas precisam ser sementes, preciosas sementes. Deus, traz a revelação, traz o entendimento hoje. Senhor, manifesta o teu poder, manifesta